Você sabia que a sua autoestima é o teto de qualquer coisa que você queira, deseja ou será capaz de realizar? Ou essa informação não é novidade para você que já está trabalhando para elevar a sua autoestima, mas porém parece que chega a um determinado nível e não sai do lugar? Isso geralmente acontece porque a realidade que você deseja, ela passa ou está acima desse teto. E o que talvez você não tenha percebido é que, apesar de todo o trabalho que está fazendo em torno da sua autoestima, sem ter os resultados que tanto deseja, é porque inconscientemente é como se você estivesse presa dentro dos limites de uma caixa. E são esses limites que determinam até hoje o seu autoconceito, o que você acredita merecer, ou faz você ter a sensação de subir até um certo ponto e descer novamente. Mas quando você é tirada dessa caixa, o céu é o limite. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para você como a sua autoestima foi programada, como ter ela alinhada à sua altura, e ao final desse vídeo, você será capaz de elevar a sua autoestima de uma forma que talvez você ainda não tenha ouvido falar, que pode mudar completamente tudo que você fez ou tem feito até hoje a respeito. Acredite. Na maioria das vezes, tem-se o desejo de aumentar a autoestima ou realizar algo em específico na vida. Seja um relacionamento amoroso, prosperidade, bem-estar. Mas o que se faz é apenas trabalhar e se empenhar externamente no mundo físico, sem primeiro se alinhar internamente. É uma escolha, sim, é. Porém, infelizmente, te fará apenas andar em círculos. Iniciar esse trabalho de forma interna para realizar seja o que for, significa alinhar a sua atenção, emoção, vibração e a sintonização da sua frequência com a realidade que você deseja. E assim acessar ela. Porque sim, tudo já foi criado. Você apenas tem o livre-arbítrio de escolher qual das realidades deseja acessar. Mas isso é um tema para outro vídeo. Porém, ainda assim, infelizmente, tudo isso pode não acontecer como você gostaria, devido ao teto da sua autoestima. Vou exemplificar para você entender. Digamos que você deseja ter um relacionamento amoroso ou mais abundância e prosperidade. E digamos que o seu desejo esteja aqui, mas a sua autoestima está aqui, ó, nessa linha abaixo. Então, qualquer coisa que você fizer simplesmente vai bater até o teto da sua autoestima. Porque a verdade é que, de acordo com a situação, você não se eleva a nível das suas aspirações, do que você quer no caso, mas sim ao nível da sua autoestima. Mas o que é autoestima para você? Você já se fez essa pergunta? Resumidamente, pode-se dizer que é a maneira como você se percebe. Se trata quando ninguém está vendo, bem como pode-se dizer que é um conjunto de pensamentos, sentimentos e crenças que você tem sobre si mesma, sobre seu valor, sua capacidade, qualidades e até sobre suas imperfeições. Em outras palavras, autoestima é a relação que você tem consigo mesma, é interna, nasce dentro de você na forma como você pensa, sente e se trata, mas ela se revela no externo, do lado de fora, com suas escolhas, atitudes, limites. Ou seja, como você se enxerga determina aonde você pode chegar, o que acredita que merece, o que aceita ou não na sua vida. Por isso, a partir de hoje, é preciso que você veja a autoestima como algo que irá impulsioná-la na realidade que você deseja, ou irá simplesmente sabotá-la, porque ela é o teto de qualquer coisa que você já realizou ou será capaz de realizar. A questão é que a maioria de nós não tem o nível de autoestima necessário para o que desejamos realizar, mas saiba você ou não. A autoestima que você tem é e sempre será refletida ao mundo, no mundo ao seu redor. E o mundo ao seu redor que reflete também a sua autoestima. Então, se você não consegue aumentar a sua autoestima, você não será capaz de aumentar ou se alinhar com o que deseja realizar. Você com toda certeza já presenciou exemplos de pessoas que, de acordo com a sua percepção, podem não ser tão talentosas ou qualificadas como você, mas são ou foram capazes de realizar coisas incríveis. Isso acontece porque a autoestima delas não está confinada ao grau que talvez a sua esteja. Isso não significa que o que elas conseguiram ou conseguem realizar você não consegue também. Apenas demonstra o limite da sua autoestima, ou da autoestima de cada um no caso. E de quem, no caso, está acima do que deseja realizar e consegue realizar com facilidade, e de quem ainda está abaixo ou no limite dessa caixa que eu menciono, que tem certa dificuldade. Agora aqui vem a parte que ninguém te conta. O que você não percebe é que toda a sua autoestima é ou foi definida até hoje por coisas externas a você,
O que significa que essas coisas externas a você podem limitar e controlar o grau, o teto do que você pode realizar na sua vida. Anota isso, nem que seja aqui nos comentários. Já já falaremos mais sobre isso, mas antes de entrarmos nessa questão, eu quero que você, a partir de hoje, tenha consciência que, saiba você ou não, a sua autoestima está intimamente ligada ao que você acredita que merece, não necessariamente ao que você sabe que merece. São duas coisas diferentes. Agora, isso é muito, muito importante que você compreenda. A maioria de nós cresceu em circunstâncias no qual sabemos de forma consciente que merecemos algo melhor. Por exemplo, quando eu era criança, eu sabia que a minha família merecia mais tranquilidade, bem-estar. Eu sabia que meus pais mereciam trabalhar menos, inclusive. Mas sabe, por alguma razão, é como se mesmo sabendo que eles merecessem algo melhor, não fosse realmente o que se acreditava internamente merecer. Então, você pode saber de forma consciente que merece um parceiro, um relacionamento amoroso, um trabalho mais leve, abundante, seja o que for. Mas se no final das contas a sua mente subconsciente não lhe dá suporte, não acredita que você efetivamente merece algo melhor ou diferente, no final das contas, nada vai melhorar ou mudar. Porque a mente subconsciente é o útero da realidade e que literalmente cria a sua vida. Agora aqui está um lado ruim. Se você não identificar ou mudar o que você acredita que merece internamente, então a sua autoestima também não mudará. O que significa que não se elevará ao teto do que você deseja realizar. Lembra? No reino da metafísica, o que o seu subconsciente acredita que merece é o que você realmente tem. E aqui vem outra parte interessante. E o que ele, o subconsciente, acredita que merece é apenas o que você já vivenciou emocionalmente. Nada mais. Vou repetir. O que o seu subconsciente acredita que você merece é apenas o que você já vivenciou emocionalmente. A emoção é a verdadeira linguagem da mente subconsciente. Repetição sem emoção é irrelevante. As pessoas elas costumam dizer que a linguagem de reprogramação da mente subconsciente é repetição. É uma maneira sim, mas ela é mais superficial no caso. Melhor do que nada, claro. A verdade é que, quanto mais intensa for a carga emocional que alguém vivencia, maior será a probabilidade da mente subconsciente ser impressionada ou programada com aquela ideia em particular. E é por isso que, no caso, um trauma ele é definido como uma experiência intensa ou carregada emocionalmente, que altera a sua percepção, a forma como você vê o seu mundo. E o trauma é uma das formas mais intensas de reprogramar a mente subconsciente. E não estou dizendo isso, que só com traumas isso é possível, ou que você deve se traumatizar para fazer isso. Não, nada disso. Estou apenas dizendo que quando as pessoas elas passam por traumas, as suas mentes, ou melhor, a mente subconsciente, são totalmente programadas pela quantidade dessa carga emocional que vivenciam. Então, olha só. Se você viveu na pobreza ou teve experiências emocionalmente ligadas ou carregadas de escassez, adivinha o que sua mente subconsciente vai acreditar que você merece? Mesmo que sua mente consciente saiba merecer algo melhor? Pobreza e escassez, isso mesmo. E digamos que você passou por um relacionamento que foi ruim, tóxico, terrível, ou presenciou na sua família relacionamentos muito ruins, uma carga emocional foi criada. E a sua mente subconsciente calibrou e relacionou com base nessa experiência emocional o que você merece. Que você merece isso e mais disso. Toxicidade e relacionamentos iguais a este, no caso. Agora, vem a parte que eu mencionei que antes eu iria voltar a falar, que é o que você não percebe. Que as suas programações internas, ou que você já vivenciou emocionalmente, que moldou o seu merecimento, está intimamente ligado à sua autoestima, seu valor, o teto que tudo que você está tentando realizar é ou foram definidas pelo seu externo, por pessoas, situações e acontecimentos externos a você. E aqui eu não trago essas informações para que você culpe, julgue ou condene, seja quem for. Não, nada disso. Isso apenas serve para que você tenha consciência de mudar e transformar tudo a seu favor. Porque aqui está a ironia de tudo isso.
Seja o que for que você deseja realizar na sua realidade pessoal, o mundo, o universo, não lhe oferecerá nada além do que você é, do que você já tem e cultiva dentro de si mesma. Então adiantaria você ficar focando no externo, essas pessoas? Não, não mesmo, só iria piorar tudo. Porque você precisa ser valor e se sentir merecedora de um relacionamento amoroso, por exemplo, antes que o mundo prove isso para você. Você precisa ser próspera antes que o externo mostre isso para você. E como eu faço isso? Aqui está a beleza de tudo isso. É que essas experiências emocionais, elas podem trabalhar a seu favor ou completamente contra você. E a escolha é sua. Na maioria das vezes, nós não percebemos ou sequer compreendemos algo que é surpreendente sobre a nossa mente subconsciente. Ela não consegue distinguir entre a realidade e a imaginação. Ambos são absolutamente reais para ela. Mas o que infelizmente fazemos é apenas definir como verdade as coisas que vivenciamos apenas no plano físico. Coisas que podemos ver, tocar, sentir, saborear. Seja o que for, no caso, ligadas aos 5 sentidos. E esse é o maior equívoco ou limitação de todas. Mas antes que você possa praticar a imaginação que eu menciono aqui, você precisa refletir a respeito do que você pensa, define ou melhor, acredita sobre a sua imaginação. Saiba que essa definição, ela afeta a sua realização pessoal, seja o que for que você queira realizar. Porque querendo você ou não, pode-se dizer que imaginação é outra palavra, outra maneira de definir consciência, ou outra maneira de definir o seu mundo interior. Isso quando olhamos para ela de uma perspectiva metafísica. Agora, o que acontece é que a imaginação ela foi infantilizada e nos fizeram acreditar que é apenas um faz de conta, coisa de criança, que não é real. Por que será? A quem isso beneficia? A você e a mim que não, né? E assim, sabe o que acontece? Você nem chega sequer a reconhecer que tudo que existe nesse plano físico antes passou pela imaginação de alguém. E assim você acaba limitando a sua própria realização pessoal, do que você tanto deseja, por ter o conceito dessa ferramenta distorcida dentro de você mesmo. E mudando a sua percepção sobre a imaginação e compreendendo que a sua mente não consegue diferenciar o que é imaginado do que é vivenciado, isso significa que você pode usar a sua imaginação para criar, cultivar e vivenciar uma experiência interna com forte grau de carga emocional a tal ponto que altere o que você acredita sobre sua autoestima, sobre si mesma, sobre o seu valor, sobre o seu merecimento, o teto do que você merece, desbloqueando tudo isso. O que, por consequência, fará o seu externo, a sua realidade, fluir da mesma forma. Bom, mas antes de eu te passar alguns exemplos de como usar essa poderosa ferramenta que Deus lhe concedeu gratuitamente, a sua maravilhosa imaginação, é preciso que você compreenda outro ponto muito importante. Como eu já mencionei, a sua própria definição de autoestima veio do externo, pessoas, situações e acontecimentos. Mais especificamente de 2 lugares. Número 1, da percepção dos outros. Como as outras pessoas perceberem ou percebem você, as suas fraquezas, imperfeições também. É a forma como a sua autoestima foi ou ainda acaba sendo moldada. O que por si só é um grande equívoco, mas é o que acontece. Até o final desse vídeo, você irá se desapegar completamente dessas associações externas com a sua autoestima, para que você possa ancorá-la internamente em você mesma, nada mais. Isso fará com que você retome o seu verdadeiro poder e se torne independente da realidade, do externo. É sobre isso que muitos mestres espirituais já falavam. Agora presta atenção no que eu vou dizer. Sugiro do fundo do meu coração que você anote, nem que seja aqui nos comentários. Está preparada? Isso é algo que vai te libertar ou simplesmente ainda não fará sentido algum para você, porque não é o seu momento. E tudo bem. Vamos lá? As pessoas não conseguem ver você além de como elas são, ou como elas mesmas se veem. Em outras palavras, ninguém de fato te vê de verdade ou enxerga o seu verdadeiro eu. E o que você quer dizer com isso, Dani? Que simplesmente o que vemos na realidade nada mais é do que a vibração ou a frequência na qual estamos operando. Se você opera em uma baixa frequência, só verá o que há de pior nos outros e tudo ao teu redor. Se estiver operando em alta frequência, verá o que há de melhor e mais elevado também. E mesmo quando você
me vê ou quando eu te vejo, você está me vendo através da sua própria lente, da sua própria percepção, de acordo com as noções pré-concebidas que tem internamente, que literalmente tingem, moldam a forma como você me vê, ou como você vê as pessoas, a sua realidade. Então, basicamente, a maneira como as pessoas me veem, ou te veem, ou como você faz isso, está refletindo exatamente o que ela tem dentro de si, dentro da sua própria mente, apenas refletida externamente. Você já ouviu a frase que o que é dito não é sobre quem ouve, mas sim sobre quem fala? Ou aquela famosa frase: quando João fala de Pedro, se sabe mais sobre João do que sobre Pedro. E sabendo disso, você chega simplesmente a um ponto que ou você se desapega totalmente da maneira como elas te veem, te percebem, ou você acaba deixando a frequência dos outros controlar e afetar você. O que você escolhe? Porque se a maneira como o outro te vê tem a capacidade de alterar algo internamente, então indiretamente você está concedendo a essa pessoa todo o seu poder de criar, inclusive, a sua própria realidade. Que loucura isso! Você não acha? Isso de fato não faz sentido algum quando você percebe que as pessoas não conseguem te ver além de como elas próprias se veem, ou na frequência na qual estão operando, ou de acordo com as noções pré-concebidas que elas têm dentro de si, e que ninguém nunca te vê de verdade. Então, o que há para se importar afinal? A não ser com o que você pensa, sente, imagina, acredita sobre si mesma. Reflita um pouco a respeito. Então agora seguimos para a segunda forma como a sua autoestima acaba se mudando, que é pelas coisas que você conquista ou pelas coisas que você deixa de conquistar. Mas aqui eu já deixo um alerta. Se você se define dessa forma, por perdas e conquistas, da mesma forma você estará se definindo pela vitória, ou como vitoriosa, ou pela derrota, como derrotada. Uma coisa ou outra no caso, e não como uma experiência, como algo que faz parte do seu aprendizado, da sua evolução, mas sim como algo totalmente separado um do outro. E assim, você está presa na ilusão dos opostos à polaridade. E o que isso significa? Polaridade é separação ou dualidade. Dentro desse reino tridimensional, tudo tem o seu oposto específico. Bom e ruim, alegria e tristeza. Mas isso por si só é uma ilusão. Porque à medida que você transcende esse plano físico e se move aos níveis mais elevados de existência, tudo é um. E até que você consiga reconhecer as suas experiências como sendo uma coisa só, você estará presa, confinada na ilusão da polaridade. Em outras palavras, se a maneira como você experiencia a vitória e a derrota são diferentes, então, sem perceber, quando você vivencia a vitória ou a conquista, parece ser algo muito bom, afinal você está vencendo, se sentindo incrível, não é? Porém, se para toda força existe uma força igual e oposta, isso significa que, na mesma medida que você deixa a realidade fazer você sentir bem, quando as coisas vão indo muito bem, você permite que a realidade a leve às profundezas da derrota, da perda, da tristeza, quando você vivencia a polaridade energética oposta, entendeu? Por isso dizem que os sábios são os mesmos no prazer e na dor. Eles transcenderam esse reino do efeito, renunciaram à dependência da realidade, o que ela exercia sobre eles. E esse também é um dos motivos que a autoestima de muitas pessoas está em baixa, porque infelizmente quando elas passam por perdas contínuas sem perceber que a maneira como essas perdas, no caso, a afetam, só pode vir da maneira como elas definem o significado dessas perdas. E o significado é emoção, e emoção é a linguagem de Deus, da mente subconsciente. Então, quando você vivencia perdas continuamente, se sente péssima, porque definiu isso como uma perda. Então, você também se definiu indiretamente como perdedora, o que então se reforça no seu subconsciente, e é o que te coloca num ciclo perpétuo de perdas. Então, é preciso ver esse exemplo aqui, vitória e derrota, tudo como uma única coisa só. Até porque quando você vê tudo como uma única coisa só, você está vendo a partir do ponto de vista de Deus. E assim você não concede mais para a realidade a habilidade de alterar o seu estado interno, porque tudo é a mesma coisa.
E isso só pode vir de você escolher e ver dessa forma, alterar o seu ponto de vista, a sua percepção a respeito. Então, como eu faço isso? Como eu vejo tudo como uma coisa só? Você simplesmente toma a decisão, faz a escolha de fazer isso. Nem tudo precisa de uma técnica complexa ou maluca para fazer. Ou não complique algo que é simples. Se você quer saber mais, depois assista ao meu vídeo sobre a ilusão dos opostos. Como transformar cada situação que parece ruim em uma oportunidade. Bom, tenha em mente que, quando eu digo isso, eu quero dizer que, para qualquer coisa que você conceda externamente a habilidade de te alterar internamente, seja a sua própria autoestima, seu valor, merecimento, você lhe dará todo o poder e, consequentemente, será controlada por ela. Agora aqui está uma pergunta que só você pode responder. O que faz você se sentir merecedora? Pode ser validação, conquista, dinheiro, amor, respeito. Isso é pessoal de cada um. Então, certifique-se de escrever tudo o que faz você sentir merecedora. Há uma razão para isso. Se você está concentrada em obter esse sentimento de valor de tudo que é externo a você, então você não deixa de ser uma escrava. Porque se você concede ao externo o poder sobre o seu interno, então seu externo vale muito mais do que o seu interno, o que definitivamente te trará mais problemas do que soluções. Mas lá no fundo, nas profundezas de quem você verdadeiramente é, está a verdade. E essa é a ironia de tudo isso. Enquanto você exigir validação do externo, você indicará ao universo que não é validado internamente. Então você não tem validação. Mesmo que essa validação vinda do externo faça você se sentir merecedora, você não a tem. Você só pode ter o que você já tem ou possui ou vibra dentro de si mesmo, é de dentro para fora. Em outras palavras, se você não tem ou cultiva conquistas internas, então você não as tem ou terá externamente. Você precisa ter alcançado internamente tudo o que você deseja, para então obter isso externamente. Primeiro você se autovalida, para então ser validado externamente. Primeiro você reconhece o seu valor, se aprecia como verdadeiramente é, antes de ter isso externamente. Primeiro você cultiva amor, respeito, seja o que for, antes que o mundo prove isso a você. E agora, aqui vem a chave. O que é preciso fazer para que isso aconteça? É preciso substituir tudo que é externo por tudo que é interno. E para isso, iremos aproveitar e tirar proveito do fato de que a mente subconsciente, como eu já mencionei, não consegue distinguir entre imaginação e realidade. E o que você fará é experimentar internamente ou cultivar uma experiência interna que sugira que você já tem o que deseja. E quanto mais você fizer, menos você irá permitir que o externo faça isso com você. E assim você retoma o gerenciamento sobre o seu interno, sobre a sua própria autoestima, sobre o seu conceito, sobre o seu valor, o que de fato você merece. E o que eu quero dizer com isso? Que quando você não se sente merecedora e, por exemplo, que não tem muito dinheiro, o que você precisa fazer é experimentar internamente ter muito dinheiro, porque ao fazer isso de forma tão intensa e vívida, você dirá à mente que já tem sim. E isso aumentará a sua autoestima, aumentará o seu teto de realização pessoal. E é o que te faz realmente chegar nisso. E uma maneira simples de fazer isso, que eu recomendo inclusive para as minhas clientes, é escolha alguém que ficaria extremamente feliz por você conquistar ou ver você alcançar o que você quer. E faça com que essa pessoa reconheça na sua imaginação que o que você deseja está literalmente, realmente acontecendo. Então repita de novo, de novo e de novo. E quando você faz isso, sinta o amor, a gratidão, o respeito, os elogios que você receberia dessa pessoa ao ver você genuinamente feliz. Vou dar outro exemplo sobre o amor. Ao invés de sentir falta de autoestima porque você não tem o amor no externo, cultive e imagine essa experiência internamente que indicaria que você já tem amor. Então escolha alguém que você confia, que ficaria feliz, dizendo para você: nossa, eu nunca vi você amar assim. Sabe, só pelo fato dessa pessoa te ver feliz e apaixonado na sua imaginação,
É como se você estivesse em um estado de amor. E quanto mais você cultiva isso internamente, mais você começa a alterar o que a sua mente subconsciente calibrou que você merece. Porque o que você merece é baseado no que você vivenciou emocionalmente, lembra? E agora, como você está desbloqueando, na verdade, deslocando energeticamente toda essa energia que você vivenciou na sua mente por algo que está na direção do que você quer, do que você deseja, a sua mente agora passará a acreditar que você merece amor. Então define a emoção e faz sintonizar com essa frequência, que então se expressa no seu externo, na sua realidade, na qual você experimenta o amor. Agora, com relação à validação das outras pessoas, isso não é o problema. A dependência de validação externa que é o problema. Se você fosse validada internamente, como seria? Cultive essa experiência interna a ponto que você não seja mais dependente emocionalmente de ver a sua realidade mudar. E quanto mais você vivencia isso internamente, menos você vai precisar de algo externo. Se você fizer isso dia após dia, ao ponto que você esteja experimentando tudo que faz você se sentir merecedora internamente, abrindo mão dessa dependência do externo, a sua autoestima não oscilará mais como uma montanha russa, para cima e para baixo, descendo e subindo. Então, para finalizar, é possível e provável que você possa precisar rever tudo isso que eu falei aqui. Considere informações muito valiosas, mas o mais importante é que você comece a colocar em prática o que eu acabei de dizer. Porque, como diz uma frase taoísta, só ficar olhando para o arroz não vai cozinhar ele. Não quero que você fique em uma eterna roda, pulando constantemente de uma coisa para outra, de um vídeo para o outro, porque eu fiz isso por muito tempo. E qual o sentido disso? Nesse momento, é sobre a sua habilidade de implementar, de colocar em prática, para ver a sua realidade se modificar, se realizar. E isso só acontece de dentro para fora. O externo é apenas um reflexo do interno. E é isso que, no final das contas, determina tudo. E aqui está a última coisa que eu gostaria de dizer sobre a autoestima. O externo lhe ensinou que a sua autoestima é algo a ser conquistada, mas a verdade é que a sua autoestima é um direito de nascença. Pelo simples fato de você existir, de ser quem você é, uma materialização de Deus, feita à sua imagem e semelhança. E com toda a capacidade e convicção plena dentro de si para se alterar internamente, a tal ponto que eleve a sua autoestima. E se você elevar a sua autoestima, você eleva o teto. E se você eleva o teto, você eleva o que pode realizar na sua realidade pessoal. Agora, fora dessa caixa, nem o céu é o limite.